Graça e paz, igreja. Boa noite. Deus te abençoe nessa noite. Que Deus se revele a você de uma forma toda especial. Ele está aqui, querido. Jesus se faz presente. A promessa dele, ele diz: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos ali em meu nome, eu estarei. Jesus está aqui. Ele está nos tocando nessa noite. Amém ou não? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Dia 13/4, eu ministrei uma mensagem aqui, falando um pouco da história de Roma, falando um pouco do que Nero fez ali com os crentes daquela igreja. E essa mensagem ela tinha como tema: recomece fugindo da aparência do mal. Diga assim: fugindo da aparência do mal. Vamos falar mais com convicção? Fugindo da aparência do mal. Hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra, porque haviam 4 verbos ali. O primeiro era foge, e o segundo era segue. E hoje eu vou dar continuidade, então nós vamos falar sobre o segue. Para te contextualizar melhor, eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. Aleluia. Se você não trouxe a sua Bíblia, por favor, acompanhem conosco no telão. Nós estaremos projetando. Quantos acharam? Digo amém. Amém? Vamos lá, igreja, me ajuda, amém? Glória a Deus. Sabe, porém, isto: nos últimos dias, diga assim comigo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Amém. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o quê? O poder. Diga assim comigo: o poder é o Evangelho, e o Evangelho é o poder de Deus. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa quarta profética, pelo espírito profético que há em nós, que a tua palavra, ela penetre ao nosso coração, ao nosso espírito, trazendo uma direção, trazendo uma orientação, trazendo um ensinamento. Mas contudo, Senhor, o que eu mais te peço nessa noite: desperta na tua igreja o espírito profético, espírito de João Batista e de Elias. Ó Deus, espírito, Pai amado, desses profetas, Pai, que proclamaram o teu nome, independente de dias difíceis. Pai, que nós, como igreja, possamos alcançar um lugar em Ti, um lugar de conhecimento, porque, Pai, nós estamos conhecendo ao Senhor a cada dia. Pai, nos ensina, Espírito Santo, nos ajuda nesta palavra, nesta verdade, e que o Senhor fale e transmita aquilo que o Senhor desejar transmitir para a tua igreja. Nós somos apenas instrumentos do Senhor, a serviço da tua obra, somos servos, em teu nome, o nome de Jesus. Amém. Então nós falamos nessa palavra, foge, que o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo. Ele está falando do tempo que ele estava vivendo,
e dos tempos vindouros. Quantos lembram dessa palavra? Os tempos que ele estava situado, o tempo que ele estava ali passando, está numa prisão em Roma, e dos tempos futuros também. Últimos dias, quando o apóstolo Paulo cita aqui, ele não quer dizer esses últimos dias da segunda vinda de Jesus, mas todo o período que conta desde a primeira vinda do nosso Senhor, amém? Até a sua segunda volta, onde ele vai buscar a sua igreja, ele vai vir nas nuvens do céu, a palavra diz. E nós como igreja seremos o quê? Arrebatado. Nós seremos levados até Jesus. Então esse período dos últimos dias compreende tudo isso. Por exemplo, Paulo já estava vivendo os últimos dias. Assim como Timóteo também estava vivendo os últimos dias. Assim como eu e você estamos vivendo os últimos dias. Os dias são difíceis. Por que eles são chamados de últimos dias? Porque nesse tempo, querido, vai se completar todos os propósitos de Deus para o seu povo. Existem muitas profecias ainda que elas não foram cumpridas. Ainda existe coisa para acontecer. Eu acho que nunca se falou tanto pela internet temas sobre Apocalipse, porque há muitos acontecimentos em volta do mundo, muitas coisas acontecendo, sinais para todo lado. Existem planos mundiais acontecendo que começaram em 2015 e ele tem como objetivo ser implantado até 2030, planos da ONU. Se você colocar na internet, você vai achar 122 pontos ali que a ONU está implantando, um deles é a paz mundial. Mas eu quero dizer para você que nenhum homem é capaz de estabelecer a paz mundial. Nenhum homem. A paz, shalom, está em Deus. Shalom, quando um judeu cumprimenta o outro, significa que ele está dizendo para aquele próximo: eu estou em paz com Deus, estou em paz comigo mesmo, estou em paz com você. Não se engane com as aparências, são tempos difíceis. E essa carta que o apóstolo Paulo está endereçando a Timóteo, Timóteo é pastor de Éfeso, capital da Ásia Menor. Ela tem um objetivo de alertá-lo, ela tem um objetivo de trazer um ensinamento, uma orientação. E ele está na última prisão, a prisão de Roma. E ali ele já sabia que ele já estava pronto para a libação, para a morte. E ele já diz na sua carta, dizendo: Timóteo, aqui é o meu último lugar, e daqui eu vou para a guilhotina. E eu fico feliz em participar do sofrimento de Cristo Jesus. Porque Paulo entendeu que ele deveria seguir os passos de Jesus. Independente de onde ele tinha sido lançado, ele foi lançado numa masmorra fria, úmida, um lugar terrível, complicado, mais ou menos 30 metros de profundidade. Só um buraco e é lançado ali. Hoje, se você for até lá, você vai ver escadas, se você pode chegar até esse local, mas na época não tinha escadas. Porque era um caminho sem volta. Ele não tinha como sair dali por si próprio. Ali um lugar de frio, o inverno estava se aproximando. Ele pede a sua capa, diz: olha, eu deixei minha capa lá em Troade. Traz a minha capa porque o inverno está chegando. Ele já estava sentindo o frio. Mas ele não estava desistindo do evangelho. Ele estava firme, convicto, alcançando o sobrenatural de Deus, alcançando o favor de Deus, e ainda estava endereçando uma carta para Timóteo, seu filho na fé, pastor de Éfeso. Só que, em 64, irmãos, acontece um incêndio em Roma, e esse incêndio, provocado, querido, por qualquer um, e esse um a gente pode chamar de Nero, e ele coloca a culpa nos crentes. E aí, querido, começa uma perseguição, não mais religiosa, mas política. Não era mais os judeus perseguindo o povo de Deus, mas sim a política alcançando o povo de Deus, massacrando o povo de Deus com mão de ferro. Nero com seu sistema opressor, dificultando tudo. E ele coloca a culpa nos crentes do incêndio em Roma.
E sabe o que ele fez? Ele começa a erguer cruzes de madeira e crucificar os crentes ali, passava piche no corpo dos crentes e ateava fogo. A história vai relatar muita coisa sobre isso, irmãos. Ali, a história vai relatar que faltou madeira para fazer cruz. De tantos foram crucificados e incendiados. Uma verdadeira chacina. Uma verdadeira matança. Mas nessa noite, querido, o meu intuito não é dizer isso para você ficar triste, mas dizer para você que existe um povo que pagou um preço antes de nós. Existe um povo que entendeu a causa do Evangelho e disse: não importa que eu vou morrer assim, o que importa é que os meus olhos verão ao Rei, ao glorioso, majestoso. Então eles estavam como Estevão, com os olhos fitados em Jesus. Não importa as pedradas que eu estou tomando dessa vida, não importa o quão difícil está esse mundo, não importa como caótico está esse mundo, o que importa é que eu verei os olhos do Rei, eu verei a sua face. E esse povo estava assim. Irmãos, e Paulo, que estava na prisão, o apóstolo, ele era conhecido como líder desses crentes. Perseguido, foi espancado, foi chicoteado. Mas ele estava lá firme, escrevendo carta e orientando a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu tenho uma palavra para você, uma palavra de encorajamento. O que eu vou te falar aqui, Timóteo, não é nada com romance, não é nada lúdico, mas é algo real, é a realidade do que está acontecendo. Mas filho, fica firme na fé, suporta toda aflição, suporta toda dificuldade, suporta todo peso. E nesse momento, querido, se você ler a primeira carta de Timóteo, faça essa leitura na sua casa, leia a primeira carta. Eu estou estudando a primeira carta e a segunda carta. Você vai perceber que Timóteo, o pastor de Éfeso, muitos dos crentes que estavam ali com ele, estão abandonando agora a igreja. Estão deixando porque não estão aguentando a perseguição. Eu costumo dizer que esse tipo de crente, querido, são os crentes nominais. Que quando acontece algo do gênero, acontece uma perseguição, são os primeiros que vazam. São crentes que de repente até acha legal estar num culto, acha legal estar numa programação, mas eu quero dizer para você que isso aqui não é uma programação, isso aqui é um culto a Deus. Nós estamos aqui com consciência, a Bíblia diz que o nosso culto tem que ser racional, intencional ao nosso Senhor. Me desculpa chamar a atenção assim, mas eu também me incluo. Eu sou dos miseráveis, dos mais miseráveis, pecador dos pecadores. Mas a minha intenção é glorificar o nome de Jesus e resistir, ter resiliência. Sabe o que é uma pessoa resiliente, irmão? Uma pessoa capaz, no meio de uma crise, de se transformar aquela crise em algo bom. Nunca se foi visto tantas crises como nós estamos vendo nesses tempos. Mas eu vim para falar aqui nessa noite que o povo de Deus é um povo resiliente. Que nós temos que olhar para esses heróis, para essas pessoas que morreram nessas cruzes. E dizer assim: olha, vai valer a pena, eles pagaram um preço, eu também vou pagar. Eu vou ser resiliente. Eu vou pegar essa oportunidade de crise e vou transformar em algo glorioso. E eu vou portar a mensagem do Evangelho, custe o que custar. Você, querido, é um profeta de Deus. Você é alguém que Deus colocou uma palavra. Existem oráculos de Deus. Toda a sabedoria de Deus está liberada. É só posicionamento. É só se colocar diante do Senhor e dizer: eis-me aqui, usa-me, Senhor. Ser como Isaías, pedir a Ele que nos use. Só que existe um tipo de crente, querido, que esse é o verdadeiro adorador. O crente, querido, que ele permanece fiel,
Independente das perseguições, independente dos dias difíceis, ele está ali fiel. Porque ele tem um exemplo de fidelidade. E a fidelidade tem nome, Jesus Cristo. Jesus é o nosso padrão, irmãos. A estatura de um varão perfeito. O fundamento está posto. Não há outro. E tudo que nós estamos construindo, um dia vai passar pelos olhos de fogo de Jesus. E aquilo que for madeira, feno e palha vai ser consumido, mas aquilo que é prata, ouro, pedras preciosas, esses podem até derreter, mas vão resistir ao fogo. Ali está o teu galardão. Ali está o meu galardão. Não há ninguém aqui nesta noite, não há ninguém sobre a face da terra que não vá passar por isso. Paulo vai escrever essa carta para Timóteo. Você já imaginou, irmãos? A gente entra aqui e a gente sabe que tem crentes vazando porque não está aguentando a pressão. Porque o sistema está, querido, vindo com tudo. Existe um objetivo, existe um plano mundial. Existe o profeta de Satanás. Existe o anticristo. Irmãos, não podemos dormir. Sabe, Paulo estava pregando certa ocasião, Atos vai relatar isso, e tinha um jovem na janela. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem dormia durante a pregação do apóstolo. Durante a pregação de Paulo. Sabe o que aconteceu com aquele jovem? Ele caiu do alto daquela janela e morreu. Irmãos, eu vim nessa noite para sacudir o teu espírito e te dizer, querido, que não é tempo mais de dormir. É tempo de acordar por evangelho, é tempo de acordar para as coisas espirituais, abrir os olhos e dizer: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, me ajuda nisso, Deus. O Senhor tem armas no teu arsenal. Nós combatemos aqui nas regiões do alto, irmão. É nas regiões celestes que nós combatemos, é no joelho. Eu tive uma mãe que pagou o preço de oração por mim. Quantas vezes eu cheguei de madrugada, minha mãe estava de joelho orando: meu Deus, traz o meu filho. O meu filho é um profeta. Eu não aceito perder ele para o mundo. Quantas e quantas vezes eu agradeço a minha mãe por isso. Quantas vezes eu acordei e meu pai estava com a mão na minha cabeça: filho, você é uma bênção. Você é tudo aquilo que o Senhor quer que você seja. Nós precisamos profetizar sobre os nossos filhos. Nós precisamos, num mundo como esse, que estão invertendo os valores, estão implantando ideologia de gênero, e dizer assim para o filho: filho, você é uma bênção. Deus te fez homem, você vai ser um homem de Deus. Deus te fez mulher, você vai ser uma mulher de Deus. A palavra que sai da nossa boca tem poder. Uma palavra muda o destino de uma pessoa. Então, querido, faça isso. Se você ainda não tem essa prática, querido, na hora que seu filho estiver dormindo, coloca a mão na cabeça dele e diz: filho, você é uma bênção, você nasceu para esse mundo, para pregar o evangelho, para ser uma bênção, para ser algo especial em Deus. Profetiza coisas boas na vida dele. Agora Paulo está indo para a decapitação. Muitos estão abandonando a fé. Essa palavra se chama apostasia, abandono da fé. Só que Paulo agora está precisando passar o legado para Timóteo. Porque os dias dele estão chegando ao fim. Pelo menos nessa terra. E Paulo está endereçando essa carta. Timóteo, você enfrentará dias difíceis. Paulo vai dizer assim: sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. São épocas de diferentes tempos, querido. Diferentes tipos. Paulo estava vivendo uma época, um tempo, nós estamos vivendo outro.
Muita coisa já modernizou, já está acontecendo. É 5G chegando, é metaverso chegando. Há um plano para que tudo isso seja implantado. A forma de comprar, a forma de pedir, a forma muitas coisas mudaram. Hoje a gente pede comida por aplicativo, a gente pede um táxi por aplicativo. E isso só vai acelerar cada vez mais, porque vai implantar o 5G. Hoje só não tem mais software, não tem mais inteligência, porque não tem internet. Mas quando tiver internet, 23 vezes mais rápida do que o 4G, irmãos. Eu sou dessa área. Eu dirijo uma empresa nessa área. E eu sei tudo que já está preparado já para vir. Muita inteligência artificial. Você já está vendo. Você pensa em algo, abre o Instagram e tem o que lá? O tempo todo o celular está te ouvindo. O tempo todo a Alexa está te ouvindo. O Google está te ouvindo. Para dar sugestões, isso já é implantação e início da inteligência artificial. Mas com o avanço da tecnologia, tem uma parte boa, mas muito mais ruim. Existem planos maléficos com tudo isso. Vocês lembram quando eu disse Elon Musk? Na época ele só estava como dono da Tesla. Hoje já comprou o Twitter. Está avançando cada vez mais. E ele tem um chip, irmãos, que ele implantou numa porca, deu o nome dela de Gertrudes, onde ela pega os neurosensores da porca. E ele mostrou numa plateia, dizendo assim, olha, nós vamos estimular agora. Aí apareceu lá na tela, fome. Ó, agora a porca está alegre. E a ideia desse chip é colocar no ser humano, já começou a colocar. Dizendo assim, olha, se de repente você já tem uma patologia de Alzheimer, então você coloca esse chip, a memória artificial já vai coletando. E quando chegar a época do Alzheimer, a memória artificial entra no lugar da natural. Se você olhar dessa forma, você fala, ok, poxa, é algo benéfico. Vai ajudar quem tem Alzheimer. E o que está por trás de tudo isso? Se você tem um chip, se você é controlado por um software, então eu posso te controlar. São dias difíceis. São dias complexos. Modernizou. Eu acredito, irmãos, que se o homem tem a capacidade de ter um chip, ele vai se achar Deus. Eu vou ser capaz de controlar a fé, os sentimentos daquela pessoa. Para que eu preciso de Deus? São dias difíceis. Mas isso, querido, não é para a gente ficar com medo de sair para a rua. Isso não é para a gente se retrair, pelo contrário, é para avançar. É para pregar o Evangelho. É para seguir. A mensagem de hoje ela tem como tema, recomece seguindo os verdadeiros adoradores. Você pode dar um glória a Deus? Recomece seguindo os verdadeiros adoradores. Se tem os falsos, tem os verdadeiros. Para fazer um dinheiro falso, querido, precisa de uma nota verdadeira. Então nós já temos o exemplo verdadeiro que é Jesus Cristo. Sede os meus imitadores. Quantos imitadores nós temos aqui nessa noite? Aleluia! Imitadores de Cristo. Esses termos difíceis, querido, eles são perigosos, complicados, brutais. Essa mesma palavra grega, irmãos, ela tem, naquela passagem dos endemoniados gadarenos, aquela violência daqueles gadarenos. É o mesmo significado. O que significa isso? Que nos últimos dias vai vir uma violência brutal. Uma violência total. Algo maligno, da parte do inferno.
Mas enquanto o Espírito Santo está aqui, irmão, nós estamos guardados. Nós estamos protegidos, conservados nas suas mãos. Jesus está nos envolvendo, irmãos, guardando a sua igreja. A sua igreja não para de avançar, a igreja não para de crescer. Mas há um preço a ser pago. É só você olhar para o lado. É Covid, é dengue hemorrágica. Vírus e mais vírus. Quando eu estava naquela UTI, passando ali pela Covid, na cepa da Delta, quase morri, irmãos. O morrer para mim era lucro, que eu ia estar com Jesus. Mas eu pedi para ele, falei, Jesus, eu quero ficar com a minha esposa, eu quero ficar com os meus filhos. Ele falou, você vai voltar. Mas um vírus, querido. O vírus mostrando o que está por trás de tudo, dizendo assim, olha, vocês vão entender como é que funciona, vocês vão ficar em casa, porque se sair, morre. Porque para o metaverso ser implantado, irmão, tem que ter gente em casa, não dá para ficar na rua. As entregas têm que ser feitas por drones. Existe um aplicativo de comida que já está entregando na região da Vila Olímpia ali, por drone. Está avançando as coisas. Já está acontecendo. Antigamente a gente falava, vai acontecer. Não, agora já está acontecendo. Já se fala de uma super vacina. Mas o que está por trás de tudo isso, irmãos, é estabelecer o controle mundial. O governo mundial. Preparando tudo, querido, para Satanás. Para o anticristo. E aí esses homens serão violentos, serão sem piedade, egoístas, avarentos, pessoas que estão contribuindo para essa violência que está acontecendo na terra. A terra está do jeito que está porque eles são violentos. Porque por trás disso existe um espírito maligno atuando, usando esses instrumentos para contribuir com o caos da terra. Deus veio para trazer a perfeição, o diabo veio para trazer o caos desde o início. E aí vem esses 4 verbos, irmão. Diga assim comigo, foge, segue, permanece, prega. E hoje nós vamos falar desse segue, irmão. Nós vamos ser bem breve aqui. Nós já falamos do foge. E aí no início eu falei, foge do quê? Da aparência do mal. Porque isso está na Bíblia. Nós devíamos fugir da aparência do mal. Amém ou não? Quando nós olhamos para um verbo, vamos estudar no português, o verbo fala do quê? Ação. Diga assim comigo, verbo fala de ação. E Paulo está mostrando para a gente como que nós devemos nos comportar num mundo caótico como esse. Como nós devemos viver na prática cristã num mundo como esse. Porque aqui eu só trouxe relatos para vocês. São dias difíceis, são os últimos dias. Mas como eu vivo nos dias difíceis? Paulo tem aqui um conselho. O conselho que ele deu a Timóteo cabe a todos nós. Modernizou, mas a violência continua sendo a mesma. Os dias difíceis continuam sendo os mesmos. De que maneira que nós vamos viver nesses últimos dias? Seguindo. Coloca para mim 2 Timóteo, por favor, 3:10. 2 Timóteo 3:10. Tu, porém, diga assim comigo, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e o quê? Perseverança. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, olha, Timóteo, deixa de lado os falsos líderes. Deixa de lado todo o ensinamento de filosofia.
Não olha para os estoicos, não olha para ninguém. Olha para Jesus, o consumador da fé. Não dá ouvidos para esses falsos ensinamentos. Não se deixa levar por esses ventos. Só há um vento, Timóteo, que pode te conduzir, é o vento do Espírito Santo. Aquele que está me conduzindo dentro dessa prisão e me trazendo luz e iluminação para escrever essa carta para você, Timóteo. O mesmo Espírito que estava atuando em Paulo, está atuando em Timóteo, atua em nós, na igreja. O Espírito da revelação. Então, irmãos, não é para ficarmos no engano. É para prosseguirmos, mas em alerta, com os ouvidos atentos. Sabedoria. Os cabelos brancos de Jesus, relatados por João, vai dizer que ele é um homem de sabedoria. Um homem de dias. A sabedoria precisa estar presente nas nossas vidas, irmão. E não importa se você é um jovem, se você já é avançado de idade, no Espírito não tem nada a ver com isso, querido, tem a ver com o quanto você avança na palavra de Deus. O quanto você rumina desse livro. O quanto você busca conhecer Jesus, o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você se prostra diante dEle. O quanto você abre mão do mundo para ganhar as coisas eternas. Jesus ensinou o caminho, Ele abriu mão da sua glória, e depois que Ele abriu mão da sua glória, Ele só perdeu. Ele perdeu tudo nessa terra, mas Ele ganhou um nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar que só Jesus é o Senhor. Ele já mostrou o caminho para nós. Nesses dias difíceis, uma coisa é importante: seguir os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e se importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Está lá em João 4:24. Nós precisamos ter como modelo, sim, irmãos, líderes, mas que são verdadeiros adoradores. Mas como que eu identifico um verdadeiro adorador? Quais são as características de um verdadeiro adorador? Vamos para a palavra. A primeira coisa que esse texto vai falar, que os verdadeiros adoradores, coloca para mim a parte, o versículo 10, pode até deixar, que nós vamos usar bastante esse versículo, 3:10. Os verdadeiros adoradores, eles falam francamente ao mundo: tu, porém, tens seguidos de perto. Quando eu sigo alguém de perto, quando eu estou dizendo, olha, você seguiu de perto, você andou comigo, Timóteo, você sabe quem eu sou. Não só você, como os judeus também sabem quem eu sou. Então ele está dizendo assim, eu sou um modelo. Mas um modelo por quê? Porque eu carrego o evangelho. Não é porque eu sou melhor, eu sou bom, não, porque eu porto o evangelho. E o meu viver é o evangelho. O que eu prego é a palavra de Deus. O que eu transmito é a vontade de Deus. Paulo, querido, ele não tinha o que esconder. Os verdadeiros adoradores, eles não escondem. Eles são o que são. Você encontra um verdadeiro adorador, pode ser na igreja, pode ser na rua, ele está lá, a paz do Senhor, glorificado seja o nome de Jesus. Ele está fluindo, ele está cheio dos dons, ele está animado. É assim ou não é? Está no trabalho, todo mundo sabe que ele é crente. Está no trabalho, ele fala assim, ô glória. É ou não é? Está no trabalho, ele chama as pessoas, ô querido. Porque ele carrega o evangelho. Ele é verdadeiro. Ele não tem duas faces, ele só tem uma, que é um de verdadeiro adorador. Ele não tem vergonha, querido, do evangelho. Ele tem um conselho nos lábios. Quando ele olha alguém, ele já é o primeiro a ter um conselho. Por quê? Porque tem a palavra dentro de si. Quem, querido, tem essa palavra, tem os melhores conselhos para dar. Aqui ensina como ser um bom homem, uma boa mulher, um bom pai, um bom marido, um bom filho. Ensina a ser alguém na sociedade.
alguém de paz, de integridade, de caráter. Pessoa firme, com a conduta irrepreensível. Jesus, ele declarou. E Paulo poderia afirmar, coloca para mim, João 18, 20, por favor. Declarou-lhe Jesus, o quê? Eu tenho o quê? A quem? Eu tenho falado francamente ao... Jesus declarou, Paulo também declarou. Paulo foi ensinado por Jesus naquele deserto da Arábia. Ele andou por 3 anos com Jesus, ensinando ele. E agora ele está dizendo, o que eu tenho falado é franco, é real. Não importa o que me custe, eu não negocio a palavra, eu não negocio o evangelho, porque ele é o poder de Deus a toda criatura, a todas as pessoas. Não importa, querido, se você vai ficar chateado ou não, vou pregar o evangelho. Não negociamos a doutrina da palavra de Deus. Não somos, querido, animadores de palco, somos portadores do evangelho. Nós subimos no altar para proclamar a voz de Jesus, a palavra de Jesus. Por isso não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo, ele vai dizer em Atos ao rei Agripa, quanto à minha vida, desde a mocidade, todos os judeus a conhecem. Desde a minha mocidade, todo mundo me conhece. Todo mundo conhece a minha vida. Sabe que Jesus me fez de perseguidor, um homem portador do evangelho. Antigamente eu perseguia os crentes, agora não, agora eu estou transformado pelo evangelho, eu estou nessa prisão e vou morrer pela causa do evangelho. Os meus olhos estavam tapados, agora eles estão abertos, eu vejo o Senhor Jesus. Eu vejo a glória de Deus. E Timóteo, ele tinha vivido, ele tinha trabalhado com Paulo. E ele conhecia bem o apóstolo. Um filho na fé. Muitos acontecimentos, Paulo foi um instrumento para despertar os dons em Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo, já grande, adulto. Pegou uma perdeneira e circuncidou ele. Agora, para deixar você na fase adulta, para deixar alguém te circuncidar, você tem que confiar nessa pessoa sim ou não. Significa que Timóteo confiava em Paulo. Porque, irmão, se errar é uma vez só. Amém ou não? Não é verdade? Ele confiava. Ele confiava, ali está falando de intimidade, ou seja, meu pai na fé, eu confio minha intimidade nas tuas mãos. Eu sou um livro aberto para você, Paulo. Com Jesus é assim, irmãos, nós precisamos confiar. Abrir o nosso coração e dizer assim, Jesus, eu sou isso aqui. Mas a tua graça me alcança. Me perdoe por ser tão esquisito assim. Me perdoe por esses erros. A conversão, querida, ela é diária. Conversão significa pegar a rota certa, converter o caminho, pegar a rota certa. O caminho largo leva ao inferno, o caminho estreito leva ao céu. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é poder. E Paulo, ele não se escondeu por trás de declarações extravagantes, de propaganda religiosa. Pelo contrário, Paulo tinha uma vida íntegra, franca, pura de coração. Quem são os verdadeiros adoradores, irmão? Diga assim comigo, aqueles que são puros, de coração. Coloca para mim Mateus 5,8, por favor. Bem-aventurados, o quê? E o que acontece com quem é limpo de coração?
verão, declara isso, verão. Verão a quem? A Deus, irmão. Está valendo a pena, irmão. Está valendo a pena não negociar a integridade. Não negociar valores mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempo de corrupções. Mesmo em tempo de violência. Está valendo a pena dizendo, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Não sou eu que estou falando, é a palavra falando. Aleluia! Irmãos, cuidado com as declarações enganosas. Segue os verdadeiros adoradores. Segue aqueles que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você verá a Deus. Nós veremos a Deus. Eu me lembro quando eu entrei numa empresa, irmão. Entrei como executivo nessa empresa. Uma empresa grande aqui em São Paulo. Capitão, acho que foi o meu primeiro dia de trabalho. E eu estava ali, olhando para aquele espelho, fui escovar meus dentes. Deus falou assim, Daniel, sua integridade não está à venda aqui nesse lugar. E eu fiquei pensando, rapaz, eu estou servindo a Deus. Que palavra forte, que palavra difícil. Depois lá na frente eu fui entender. Na verdade aquilo era porque eu ia receber algumas coisas durante o trajeto, alguns convites durante o trajeto dentro daquela empresa. E o Senhor estava me dizendo, você não vai negociar esses valores. Um verdadeiro crente, irmão, ele é alertado por Deus. Deus fala com ele antes que acontece. E quando acontece, irmão, você já está preparado para aquela situação e diz, comigo não. Isso às vezes custa, irmão. Às vezes custa. Custa uma promoção. Mas não importa. Estou sendo promovido para o céu. Os meus olhos não estão nessa terra, não está na prata e no ouro dessa terra. Os meus olhos estão em Jesus, o meu tesouro maior. Não importa. Os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Deus tem uma porta para você, igreja. Não importa o que você está passando agora, continua firme, sendo íntegro, não negocie os seus valores. Deus vai te exaltar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar uma veste lá do céu. Não vai ser nas lojas Renner, não vai ser na Riachuelo, é uma roupa preparada pelo papai. Deus está liberando capas nessa noite. Porque você não tem negociado a integridade, você não tem negociado os valores, você está sofrendo com isso, mas Deus manda te dizer, eu tenho uma capa de autoridade sobre ti. Aleluia! Capitão, Deus tem uma capa de autoridade sobre a tua vida. Deus tem isso para a tua vida, capitão. Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero não dorme. Ele impede as crônicas. Ele vai lembrar e vai cair justo numa passagem que falava de Mordecai. E a Bíblia diz, e se lembrou de Mordecai. Deus vai fazer pessoas lembrar nessa noite. Serão instrumentos para honrar a tua vida.
Você honrou essas pessoas. E você fica olhando agora e dizendo assim: tanto eu fiz tanto para essa pessoa. E agora ela me dá essa ingratidão. É assim que ela me paga. Mas Deus está dizendo: vai cair no lugar certo, na crônica certa. E ela vai se lembrar desses dias. Tem honra chegando para a igreja. Tem honra chegando para aqueles que estão crendo no que eu estou dizendo, irmão. Deus está liberando nessa noite. Tem honra chegando para pessoas aqui. Tem pessoas que vão perder o sono por causa de você. Vão perder o sono na madrugada. E Deus vai fazer lembrar essas pessoas. E tem honra chegando para a tua vida. Meu Deus. Sobe só o teclado, por favor. Os verdadeiros adoradores, queridos, eles ensinam a verdadeira doutrina. Vai lá de novo para mim, 2 Timóteo 3,10, por favor. Ali vai dizer: o meu ensino. O que está dizendo esse meu ensino aqui, irmão? Está se referindo à verdadeira fé de Paulo. E aonde estava fundamentada a fé de Paulo? Diga assim: em Jesus Cristo. No evangelho da salvação, da libertação, da cura, do milagre. Por mais carismático, irmão, que um pregador ele seja, por mais bom comunicador que ele seja, por mais envolvente que ele seja, se ele não pregar a palavra de Deus, irmão, essa tal pessoa não merece apoio, ela não merece crédito, e ela não merece honra. Pode ser o mais carismático que for, porque se ela não prega a verdade da palavra, irmão, não se trata de um verdadeiro adorador. Porque nós devemos ser fiéis à palavra. Nós precisamos dizer aquilo que está nesse livro da vida. Eu sei que Deus está mexendo com pessoas nessa noite. Eu sei que há um silêncio na igreja. Eu sei que há um silêncio aqui neste lugar, nesse auditório, nesse salão. É porque Deus está tocando o nosso espírito. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, que quando Deus fala, é porque Ele está criando algo. Deus nunca fala por falar. Quando Ele disse haja luz, houve luz. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Porque quando Ele fala com o pregador, Ele fala com quem ouve. A palavra fala com todos, é no plural. Meu Deus. Só que nós temos observado nessa geração, irmãos, porque nós temos acesso muito fácil à internet, e o negócio vai ficar mais avançado, como eu disse anteriormente. E nós temos visto uma geração de pregadores sendo levantados como coaches. Só que mais coaches do que bíblicos. Coach tem o seu valor, tem o seu lugar. Nós sabemos que precisam de pessoas para treinamento, para fazer isso. Mas eles estão sendo mais coaches do que bíblicos. Estão se esquecendo das verdades da palavra, da doutrina de Deus. E muitos jovens têm sido arrastados por esses ventos, porque também não consultam a palavra de Deus. Sai dando ouvido para que ouvem. Meu irmão, meu jovem, pega a Bíblia e vai consultar para ver se aquilo que aquela pessoa está falando realmente é as Escrituras. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Mais filósofos do que apologetas da Bíblia. Muitos estão correndo atrás da filosofia, deixando de lado os valores bíblicos.
o valor do perdão da Santa Ceia, o valor do batismo, o valor de olhar para uma causa e ficar indiferente a ela. Não é comigo mesmo, está enfermo, mas não é comigo, está indiferente, porque a filosofia está tomando conta. Muitos estão buscando só os prazeres da vida. Abraça a árvore, deixa ela me passar energia, deixa isso para os estoicos. Nós somos de Jesus Cristo, nós somos um povo lavado e remido no sangue dele. Nós somos uma igreja portadora da verdade do Evangelho. Mas eu creio, querido, que Deus tem levantado na terra homens, mulheres que não têm negociado isso, irmão, estão sendo levantados como arautos, e eles vão anunciar a guerra mesmo, e dizendo: ó, está declarada a guerra mesmo. Me mostra na Bíblia onde está isso. O pastor Adson tem dito, um evangelho, querido, que só quer Jesus. Vem aqui, Jesus. Sendo que Jesus diga: aquele que quer vir, tome a sua cruz, siga-me. Nós temos que ir em direção a Jesus Cristo, e nós só ficamos chamando Ele de Jesus. Ó, Jesus, vem resolver esse problema, vem resolver essa enfermidade. Não, nós precisamos seguir os passos de Jesus. É nós que temos que ir até Ele. Ele é o Rabone, Ele é o profeta, Ele é o Messias. Nele está tudo. Por meio dele foram feitas todas as coisas. É uma mistura de psicologia, querido, para a motivação do sucesso. É culto de homenagem às celebridades, aonde já se viu, culto se faz para Deus. Tudo que tira o lugar de Deus, irmão, é idolatria. Às vezes nós ficamos com uma imagem de idolatria, está adorando a imagem, isso é idolatria também, mas tudo aquilo que tira o lugar de Deus é idolatria. Deus tem um lugar de primazia no nosso coração, Ele ocupa o lugar principal. Aí você abre, querido, o noticiário. Não vou expor ninguém aqui, tá? Não vou dar nome aqui, porque nós não devemos fazer isso, não é ético. Mas entram no gospel para se promover, depois revelam o seu objetivo e o seu caráter real. Só viu o gospel como uma porta de entrada. Estava lá sumido, falido, aí vai e entra para o gospel, alcança os seguidores, porque agora é tudo seguidor, que é seguidor, seguidor, seguidor. Fazem qualquer coisa para o seguidor. Aí consegue alcançar o objetivo. Evangelho nada. Eu sou aqui do mundo. Vai pagar um preço. Eu quero dizer, você se converte ou você vai pagar um preço alto. Para quem está fazendo isso, vai pagar um preço alto. Que pode se esconder de quem for, mas de Deus não se esconde. Só que a questão é, irmão, além de pegar e fazer esse caminho, usar o evangelho para se promover, e depois mostrar o real objetivo, aquilo que estava dentro do coração, o caráter revelado, ainda fica arrastando um monte de jovem atrás, um monte de gente atrás. E aí, nós vamos andando, ministrando nas igrejas, e nós vamos sentando nas mesas, ouvindo, um monte de gente sendo levada por essas doutrinas, que não tem nada a ver com a palavra. Pouca Bíblia. Eu quero dizer assim, ó, que você pode enganar alguns, mas os verdadeiros adoradores vocês não enganam. Aqueles que são apologetas da palavra, que são firmes na palavra, que não negociam a palavra, você não vai enganar. Eu tenho pregado constantemente aqui, irmão, nós precisamos ler a palavra. Coisas básicas da vida cristã: oração, jejum, adoração, louvor. São coisas básicas, primordiais na vida cristã. Nós não podemos deixar isso de lado. Só assim nós vamos ter um entendimento no nosso espírito e dizer: isso não está certo, isso aí. Tem alguma coisa errada. Vai dar aquela gastura dentro de nós. Irmãos, cuidado com esses que só buscam promoção às custas do evangelho. O
meu recado nessa noite: siga os verdadeiros adoradores. Não tem problema você admirar uma pessoa e dizer assim: poxa, essa pessoa ama tanto Jesus, eu quero ser assim, quero amar Jesus dessa forma. Não tem problema nenhum. Isso só não pode se tornar idolatria. Mas enquanto você admira, não tem problema. Paulo está se dando como exemplo para Timóteo, dizendo: Timóteo, olha, você me conhece, eu sou um exemplo para você. Você viu tudo que eu passei pela causa do Evangelho. Para finalizar, eu tinha mais coisa para falar, eu quero finalizar aqui. Os verdadeiros adoradores, irmãos, eles praticam o que pregam. Procedimento. O procedimento, irmão, é um modo de vida. E Paulo está dizendo assim: olha, o meu procedimento, Timóteo, corrobora para a mensagem que eu estou escrevendo para você, para a carta que eu estou escrevendo para você. Corrobora. Paulo, querido, ele não pregava o sacrifício enquanto vivia em meio ao luxo. Irmãos, eu sei o que é não ter, mas eu sei o que é ter também. Passei por naufrágio, passei por frio, por nudez, fui açoitado. Mas também Paulo sabia o que era ter. Um homem de experiências que carregava no seu corpo as marcas de Cristo Jesus, as marcas do Evangelho. Homem firme, homem convicto. Paulo dava mais aos outros do que recebia. E aí a gente começa a viver um evangelho que a gente só quer receber mais do que dá. É ao contrário, Jesus deu tudo dele. Paulo deu tudo dele, deu a vida dele. Pedro deu a vida dele pelo evangelho. Aqueles que morreram naqueles madeiros, que foram passados piche, queimado vivo, entenderam a causa do Evangelho, entenderam a responsabilidade do Evangelho. Paulo defendia a verdade, mesmo que isso significasse perder amigos, mesmo que isso significasse perder até a própria vida, mas ele defendia a causa do Evangelho. Quarta, é uma quarta profética, irmão. E quarta é um lugar de nós despertarmos o espírito profético. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Paulo era um servo, não uma celebridade. Irmãos, cuidado com estes que só querem buscar o ouro da terra, só querem fama, só querem glória. Irmão, segue os verdadeiros adoradores. Se coloque em pé, por favor. O propósito da nossa vida, irmão, é glorificar a Deus. Quem são os verdadeiros adoradores? Aqueles que estão dispostos a sofrer com Cristo Jesus. Paulo não pediu para que outros sofressem por ele. Por que Paulo sofreu, pastor? Porque ele amava o seu próximo. Ele queria ver uma sociedade melhor, um lugar melhor. Ele queria ver as pessoas desfrutando de uma vida em Cristo Jesus. E principalmente, de uma eternidade com Cristo Jesus. Quando Paulo está sendo perseguido, irmão, mostra que ele viveu uma vida piedosa na terra. E foi muito perseguido.
Talvez você esteja nesse lugar e está dizendo: olha, eu estou sofrendo uma perseguição tamanha. Estou sendo muito perseguido, caluniado, injustiçado. Irmãos, uma vez eu aprendi com o apóstolo Djalma. Nós estávamos numa viagem, não lembro qual cidade que estava indo ministrar. Ele dizia assim para mim, assim: olha, quando nós praticamos a justiça na terra, Deus, Ele cruza os seus braços. Mas quando nós nos calamos e dizemos só o Senhor é Deus, está diante do Senhor essa injustiça, então Deus, Ele estende os seus braços. Essa injustiça que você está passando, essa perseguição que você está passando, esse tempo difícil que você está passando, fazem parte dos últimos dias. Mas eu quero te orientar nessa noite: coloca diante de Jesus, coloca diante dEle. Tem muita gente que acha que piedade significa escapar das perseguições. A verdade é o contrário. Quanto mais você tem uma vida piedosa, quanto mais você, querido, vai se calando, dá o outro lado da face, mais perseguido você é. Paulo sofreu, irmão. Foi decapitado. Ele foi fiel até o fim. Por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja.